Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje abordando um tema bastante delicado, mas que precisa sim ser conversado e que ele, a partir do momento que é conversado, geram ótimos frutos. Educação sexual em casa, na escola, na infância, na adolescência, né? Então, é importante que a gente se abra a conversar sobre tudo isso, se abra a saber como agir na melhor forma, como agir quando aquelas questões são colocadas na nossa rotina materna, na nossa rotina paterna. Afinal de contas, a gente sabe que os elementos não chegam só na puberdade. Bem ali na primeira infância, a criança já dá alguns elementos, já tem curiosidades, já quer fazer algumas coisas que você precisa ir orientando, e orientando com muito cuidado, orientando com muito amor, para que tudo isso lá na frente reverbere de uma forma positiva, de uma forma que ela consiga construir uma autoconfiança, consiga construir a sua identidade sem marcas negativas ou minimizando-as ao máximo, porque a gente sabe que os problemas também existem. Mas aí, quando esse problema chegar, tá aí os pais, que devem ser as pessoas que protegem, né, Denise, como você bem colocou, que devem ser as pessoas que protegem, são os pais também que vão ser importantes elos na hora de desconstruir momentos mais difíceis. Meninas, a gente está passando por um momento muito delicado, né? Nós assistimos aí a um caso que chocou o país inteiro, de uma criança de 10 anos de idade que foi duramente abusada sexualmente, ao que se sabe, ao que se tem até agora, desde os 6 anos de idade, pelo tio, e ainda talvez há indícios de outros parentes também tenham abusado dessa criança, uma criança que chegou a engravidar até, enfim, é uma notícia que entristece muito, entristece a todos. Não é preciso ser pai ou mãe para ficar indignado com isso. Porém, da mesma forma que nós nos indignamos, a gente sabe que essa é uma realidade muito comum. Gente, é muito comum. Todos os dias a gente observa, e se a gente fizer um apanhado, é diariamente noticiado casos como esses no país inteiro. Então, isso é uma coisa que a gente precisa encarar como uma realidade, né? E eu me lembro que quando aconteceram alguns casos aqui na região, sempre quando acontecem esses casos perto da gente, onde a gente mora, né? No nosso estado, ou no país, como dessa menina de 10 anos de idade que abalou todo mundo, a gente se preocupa muito mais nessas questões. E eu me lembro que eu fiquei muito angustiada, eu enquanto mãe, fiquei muito angustiada de ter que preparar a minha filha já tão cedo, tão pequena, né? Justamente, Denise, para essas questões que você colocou, realmente as partes íntimas, é só a mamãe na hora do banho, outra pessoa não. É muito forte para o pai e para a mãe ter que estar se preocupando com essas questões com uma criança de 2, 3 anos de idade, mas é a realidade, a gente precisa sim. A criança não está sempre ligada à pessoa que protege. A gente sabe que o abuso muitas vezes vem da própria casa, de pessoas que deveriam dar amor, né? E para além disso, mesmo quando o ambiente familiar é muito positivo, é muito amoroso e acolhedor, os ambientes externos estão aí, né? Nem sempre a gente vai conseguir proteger o nosso filho 100% das vezes. Tem a escola, que por melhor que seja a escola, é formada por inúmeras pessoas e cada cabeça é um mundo. A gente não pode falar nunca pelo outro, a gente fala por si, mas a gente nunca pode responder pelos atos dos outros. Então, por mais que nós protejamos os nossos filhos, sim, eles estão expostos. Isso mexe muito, tanto com os pais quanto com os filhos, né? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que alarma qualquer pessoa. Acho que até as próprias crianças que já são de faixa etária um pouco maior, que tiveram acesso a esse tipo de notícia, ficam chocadas, porque é uma criança, né? Ela tem 10 anos, ela devia estar brincando, ela devia estar aproveitando essa fase que é tão gostosa e ela está passando agora por um momento que, para uma mulher já adulta, é muito difícil, imagine para uma criança. Por isso, é tão importante começar essa educação sexual lá de pequenininho, para que, mas eu vou estimular minha criança a isso, o meu filho, não é muito precoce, prevenir nunca vai ser precoce, não é? É melhor você prevenir do que lá na frente você ter um problema e se ver sem condições nenhuma de como resolver. E a criança, ela tendo essa prevenção, ela tendo esse tipo de conversa sendo trabalhada em casa, ela já vai criar um alerta para esse tipo de situação.
ela pode não compreender na sua totalidade, mas ela vai ter, minha mãe falou comigo sobre isso, meu pai falou comigo sobre isso. Então, é muito importante para que a gente previna esse tipo de acontecimento. É possível passar algum tipo de segurança para os filhos e de estimulá-los a se proteger de possíveis agressores? É possível a gente tentar estimular isso no filho? Olha, se alguém fizer isso, se alguém fizer aquilo, fala com a mamãe, fala na hora, grita, chama a tia, chama os amigos. É possível utilizar alguns elementos para que a gente possa ajudar aquela criança a tão cedo, tão prematuramente, criar autodefesa? Sim, o que é muito interessante, né, que você trazer isso, é que o nosso próprio corpo, ele traz um sinal de alerta. Quando nós estamos em situações desconfortáveis que não são, assim, adequadas para nós, o nosso corpo vai reagir, a nossa mão começa a suar, o nosso coração fica um pouco mais acelerado. Então, transmitir isso para a criança, dizer para ela, olha, se alguma coisa acontecer, o seu corpo se sentir assim, dessa forma, sua mãozinha começar a suar, vem para a mamãe, se você sentir medo. Então, uma coisa que é muito importante a gente deixar claro aqui, é preciso ser muito criterioso, né, no sentido que tem que ser claro na sua informação. Se você sentir alguma coisa, isso é um pouco muito aberto, isso é amplo, né? A criança talvez não saiba, é muito subjetivo, exatamente. Então é preciso ser concreto. A sua mãozinha suar, o seu coração começar a bater mais forte, essas ações assim que são concretas e que o nosso corpo faz espontaneamente, é natural do nosso corpo. Então você deixar a criança ciente, quando isso acontecer, vem para a mamãe. Se você sentir uma dor na barriga, se você não gostar da presença daquela pessoa, tudo isso deixa muito claro. E eu tenho também alguns jogos que você pode fazer para a criança, né, para ajudar nisso, que são com os dados das emoções. Eu não estou com ele aqui, mas são os dados que no dadoinho tem o rosto da criança triste, o rosto da criança alegre, o rosto de uma criança assustada. Então você vai jogando aquilo para que a criança ela tenha noção e faça relação com emoções. Quando eu me sinto assim, eu estou assustada. Quando eu fico desse jeitinho assim, eu estou com medo. E assim ela vai poder, em situações que ela esteja assustada, com medo, ela vai poder identificar. A própria criança ela vai poder identificar. Por isso que é importante que a criança saiba, que a criança tenha entendimento do que está acontecendo com ela, para que ela saiba e possa prevenir, porque como a gente já falou desde o começo, acontece em qualquer lugar, como você bem disse, não importa a estrutura familiar, ainda que seja muito boa, pode acontecer, qualquer criança ela pode ser vítima de um abuso, qualquer criança, a gente precisa ter isso em mente, qualquer criança pode ser. Então, a partir do momento que não é esperar ter uma consequência para resolver, esse é o problema muitas vezes no nosso país, que a gente deixa para se manifestar depois de uma consequência gravíssima e absurda, mas a gente lutar com a prevenção, e a prevenção está desde da educação sexual dentro de casa, do conhecimento do corpo, do que são partes privadas, do que são emoções. Então, tudo isso precisa acontecer como uma forma de prevenção. E entra também, como eu falava, a literatura como prevenção, para que a criança veja, opa, isso aqui não é legal. E ela possa ir se identificando. E isso é muito importante, porque ela mesma pode se proteger, ela mesma pode correr de uma situação de risco. Denise, dá uma dica pra gente. A partir de que idade a gente pode utilizar a literatura? Já seria uma literatura a própria criança lendo após aí os seus 6 anos de idade ou os pais lendo para ela? Como é que deve ser deve ser realmente uma atitude dela sozinha com ela mesma? Como é que é? Então, infelizmente, a gente tem uma lacuna na nossa literatura infantil sobre essa temática, né? A gente vai ver que os contos de fadas muitas vezes falam sobre isso, mas os contos de fadas não são para crianças. Não se preocupem com isso, né? Não quero desesperar vocês. Mas, assim, quando a gente fala da temática que está por trás dos contos de fadas, a criança ela não é capaz de identificar mais um adulto, quando ele lê, ele vai entender o que está acontecendo ali. Eu não estou falando desse tipo de literatura, né? Infelizmente, a gente tem essa lacuna. Eu estou aqui, eu não sei se vai dar para ver direito, mas eu estou com um livro que se chama Segredo Segredíssimo. Esse livro ele é de Odívia Barros, que é uma professora de inglês, e ela é uma mãe, e a partir dessa preocupação, ela resolveu contar essa história.
E essa história é para criança voltada para os 6 anos de idade, né? Crianças que também já saibam ler. Porém, ele é bem... Eu vou dar uma mostradinha aqui para vocês. Ele é ilustrado, ó. Ele tem várias imagens. Bem atrativo, aí, né? Isso. E são com frases curtas, né? Se a criança não sabe ler, a mãe pode ler para ela também aquela história. E esse livro ele vai tratar um relato de um abuso sexual, que vai dizer que uma menina apresenta 2 personagens da mesma idade, e uma personagem ela é bem alegre, vive a vida de criança normal, e a outra ela já é mais retraída. E aí eu já estou mostrando traços de uma criança que sofre abuso. Ela é retraída, ela era de um jeito, começou a mudar, ela começou a não querer mais brincar. E isso tudo vai sendo contado aqui nessa história, ao ponto que ela diz que o tio dela vai lá e quer fazer coisas de adulto. E aí vai fazendo essa associação, que é coisa de adulto. Ela diz, eu já vi um cachorrinho beijando outro cachorro na rua, eu já vi na novela, e vai fazendo essa associação do que são coisas de adulto. E a própria amiga de 6 anos diz, conta para sua mãe. E aí é como acontece essa história, ela vai contando para a criança conta para a mãe faz com que esse tio não apareça mais na história, e enfim, aí vai relatado um caso de abuso sexual, e que teve a solução a partir da criança contar para os pais, né? Infelizmente, nós temos poucas literaturas. Essa literatura ela não é muito conhecida. Aqui no Brasil, nós só temos 7 livros que falam sobre essa temática abertamente e são de autores poucos conhecidos. São pais que se preocupavam com seus filhos, muitas vezes pais vítimas de abuso sexual que queriam prevenir o filho, são professores e que ainda não têm esse renome no Brasil e acaba não sendo tão conhecido, né? Então, esse daqui, por exemplo, esse foi do meu TCC, né, que eu trabalhei com ele. Não foi porque era o melhor livro, mas era porque era o de mais fácil acesso. Porque eu não consegui esses outros livros e já estamos aqui em 2020 e ainda continua essa lacuna com essa temática, mas pode-se contar histórias desde a criança, a partir do momento que você vai contando uma historinha lá para ela, 5 anos de idade, 6 anos de idade, ela pode ir lendo, literaturas falando sobre isso, né? Infelizmente são poucas, mas você trazendo para a criança que ela se identifique com emoções, com mudança de comportamento, tudo isso que ela possa ver que acontece com ela. Se acontecer, ela vai ficar alerta, e se não acontecer, ela vai poder se prevenir no futuro. Ela vai dizer, opa, isso daqui não é permitido para mim. Pois é, e aí é importante também lembrar que às vezes você falou num ponto bem interessante. São poucas as literaturas, são literaturas que não são conhecidas, mas que muitas vezes os próprios pais têm um tabu de oferecer esse tipo de literatura para os filhos. Eu já anotei aqui o nome. Sinceramente, eu, enquanto mãe, talvez eu não fosse buscar diretamente um livro com essa temática, porque a gente acha que não vai acontecer, que Sim. não faz parte do nosso universo, mas realmente a gente precisa preparar os nossos filhos. Eu já anotei aqui essa dica que você deu, porque eu acho que ela é valiosíssima. Todos os elementos que a gente puder lançar mão para proteger a nossa criança, a gente precisa fazer nos tempos de hoje, né? Seja com as brincadeiras, seja com a literatura, seja com o diálogo, né? E aí eu acho que isso é fundamental. E para os adolescentes também é importante, né? Porque os adolescentes também eles se fecham muitas vezes, né? Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que os adolescentes eles se fecham ainda mais, né? Ainda mais, Porque geralmente a maioria dos abusos sexuais, os casos que acontecem são na infância, então, e perduram até a adolescência. Então, ele já vai se construir com aquela defesa, né? Eu não quero falar sobre emoções, não quero falar sobre sentimentos. Por isso que é importante começar na infância, que aí já se cria um adolescente aberto para esse diálogo. E quando se trata de literatura para adolescentes sobre isso, ainda mais uma lacuna. Ainda mais uma lacuna. Poxa, eu achei que era mais aberto. Eu achei que existisse um maior leque aí. É justamente porque esse assunto ele é negligenciado até hoje, né? Como você falou, ele existe, não é de agora, mas infelizmente só se manifesta quando acontece algo extraordinário, algo que seja fora do comum. Então, infelizmente é assim, né? Eu pesquisei sobre o assunto para o meu trabalho e não encontrei.
Eu até comecei uma escrita, né, de um livro, tentando fazer a construção de um livro justamente para isso, mas a gente ainda precisa de muita coisa, né, de reconhecimento, de recursos, enfim. Mas não existe, infelizmente, não existe assim de fácil acesso que a gente possa ter na internet ou nas livrarias. Se tem, ainda está guardado aí na criatividade das pessoas, mas infelizmente nós não temos acesso. E que se a gente perceber, se a gente se abrir para isso, é uma arma que a gente pode usar ao nosso favor de maneira muito rica. Muito rico, você vai trabalhar vários aspectos, né? Desde incentivar a leitura, não é mesmo? Pois é, Denise, estou aqui na força para você. Existe uma definição que a literatura ela é esse elo entre o adulto e a criança, porque ela comunica um assunto que jamais poderia ser tratado com a criança de uma maneira lúdica. Então, suave. E a gente deixa isso passar, né? A gente tem isso na nossa mão, aí esse tesouro, e por tanto tempo se deixa passar. Não vamos deixar passar, porque agora nós estamos alertas. Pois é, meninas, eu queria agradecer a vocês, a participação de vocês aqui no programa Viva Saúde. Foi muito rica, foi muito importante. Acho que se a gente tivesse mais 1 hora de programa, seria mais 1 hora de muita conversa, né? Porque além desse tema chamar muita atenção pra gente, eu não tenho como, eu fico logo agoniada, eu fico louca, porque eu sou mãe, né? Além de profissional, né? A gente se coloca na pele, a gente é mãe, a gente é pai, a gente ama alguma criança, porque não precisa ser pai e mãe. A gente ama um ser humano, basta a gente sentir amor no coração para se doer com tudo isso, para querer lutar contra tudo isso. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pelo trabalho de vocês, pela contribuição que vocês dão. Vou deixar aqui um minutinho para vocês se despedirem. Andressa, obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, muito obrigada por esse convite, ainda mais para estar falando sobre uma temática que é tão importante, tão pertinente na nossa sociedade, que infelizmente ainda é um tabu, mas eu creio que esse tabu vai ser retirado. É verdade, é retirado por todos nós, juntos, unidos, conversando sobre isso, trabalhando isso. Denise, também muito obrigada pela sua participação, viu? Adorei. Eu que agradeço pelo convite, né? E que nós tenhamos todos em mente que é cuidado com a criança, é responsabilidade de todos nós, e não deixemos mais que esse assunto estoure de uma forma absurda para que a gente se preocupe, mas que a gente se preocupe diariamente, que a gente cuide das nossas crianças, porque elas são responsabilidade nossa. E é muito bom ter essa oportunidade aqui, agradeço demais o convite, para a gente estar falando sobre isso e que isso seja comum nos nossos programas, nas nossas mídias, que esteja cada vez mais preocupadas com essas temáticas que podem salvar as nossas futuras gerações. Pois é, com certeza. É importante que a gente se preocupe muito mais em evitar, né, do que apenas só contar histórias tristes. Vamos trabalhar sim, gente. A gente precisa se unir para trabalhar na prevenção, evitar que esses casos aconteçam. Muito mais do que apenas noticiar. Obrigada, meninas, mais uma vez. A você de casa que nos acompanhou, muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pelo seu carinho de estar aqui com atenção conosco, assistindo ao programa. Eu espero que tenha lhe ajudado, eu espero que você tenha compreendido a nossa mensagem, uma mensagem de proteção, uma mensagem de cuidado, uma mensagem de amor, porque é isso que a TV Assembleia mais preza, é o cuidado com você, é o cuidado com a sua família, é o cuidado com você que está aí em casa, com todos vocês. Então, um beijo grande. A gente se encontra no próximo programa Viva Saúde. Até lá!